só, uma grande preocupação neste momento é com a manutenção dos empregos. Agora aqui no estúdio nós vamos conversar com Alex Weimer, ele é professor na área de gestão de pessoas, do mestrado em gestão de cooperativas e do curso de administração da Escola de Negócios da PUC-Paraná. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Alex, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Alex, nós estamos em momento de pandemia, uma mudança completa com relação às organizações de trabalho e tem muita gente em casa fazendo tal do home office que muita gente não conhecia. Você acha que essa tendência que está surgindo, ela veio momentânea ou ela pode ocorrer, enfim, ficar como uma transformação direta aí? Eu acho que a mudança sempre ocorreu, né? O que a pandemia fez foi acelerar algumas coisas e que antes nós tínhamos a opção de planejar e agora não temos mais essa opção, né? Mas eu entendo que o home office sim acaba sendo uma opção, se você me permite até claro. Um exemplo, né? Até há pouco tempo atrás nós estávamos discutindo na academia se aulas à distância, por exemplo, teria eficácia, né? Verdade, a eficácia de uma... Tem razão. Que uma aula presencial não teria, né? Então isso você faz de maneira planejada, organizada, sensibilizando, né? A pandemia faz com que você apresse e acelere essa situação. Então hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando isso, por exemplo, na universidade, e tinha coisas que não estavam planejadas que acabaram acontecendo e foi bem interessante, inclusive criar um espírito colaborativo entre os colegas, né? Certo. Então, eu acho que sim, a home office é uma opção interessante, mas temos que ter alguns cuidados em termos de relacionamento interpessoal, né? Porque pode haver uma tendência aí em você acabar afastando um pouco esse contato interpessoal, que é uma coisa bem interessante, extremamente necessária dentro de qualquer empresa. Né? E a gente fala muito da questão dos funcionários, mas os líderes também tiveram que mudar nesse momento, porque essa condução, essa administração dos funcionários de longe também é uma questão hoje, não é? Tem. Então, essa questão de controle, né? Eu entendo o seguinte, que a melhor forma de controle é quando não há controle, né? Num bom sentido, né? Então, vamos imaginar o seguinte, as empresas precisam se reinventar. Para se reinventar, de forma rápida, né, professor? De forma rápida, estratégica, né? Mas o que é se reinventar, né? Se reinventar é repensar a sua missão, seus valores, né? Seus processos e identificar novas competências que são necessárias para poder entregar aquilo que as empresas prometem para os seus consumidores, né? Então, inevitavelmente, você vai precisar definir novas competências, né? Então, o que eu imagino nessa questão dos líderes, né? Se você tem bem desenhado quais são a descrição das atividades, que cada funcionário tenha consciência, né, de que o trabalho bem feito ou mal feito vai ter implicações, respingar em outras áreas. Que você tenha políticas bem definidas, código de conduta, tudo bem definido, então eu não precisaria ter mecanismos de controle, né? Então o líder, na verdade, ele acaba tendo um papel de facilitador nesse contexto, né? Ele vai ter que repensar, sim, a sua maneira de atuação. Então, por isso que eu falo, a melhor forma de controle é quando não há controle, mas quando há uma consciência que essa pandemia nos impõe novas responsabilidades dentro da empresa, né? E falando em novas responsabilidades, a gente estava falando sobre home office também, que é uma nova realidade para muitos ficarem em casa e tendo que administrar as equipes à distância. Você acha, supondo, acabou a pandemia, o mundo voltou ao normal. Essas pessoas vão continuar em casa. Você acha que vai mudar a relação entre empregado e empregador, a relação até financeira entre eles? Você acha que existe essa mudança? Eu acho que sim. Essa semana eu assisti um depoimento lá do Leandro Carnal, né? Foi bem interessante, eu acho que cabe, né, nessa tua pergunta. São três coisas que fazem uma aceleração de mudança, né? Guerras, revolução e epidemia, né? E essas mudanças, elas são perenes, né? Entendo que algumas delas são duradouras, sim. Eu ficaria muito surpreso se depois de passar por toda essa situação intensa, né, a gente não aprendesse nada com isso, né? Alguma coisa não é possível. Então, alguma coisa tem que ficar. Então, eu imagino, sim, que aquilo que nos obrigou a ter experiências positivas, elas serão incluídas, sim, na nossa forma de pensar e se tornarão um padrão esperado de comportamento, né? Então, a questão de home office, eu acho, sim, por exemplo, reunião de trabalho, né? Cá para nós, né? Algumas situações tem muita reunião para discutir muita coisa que não leva a nada, né? Poderia ser um e-mail, né? Que as pessoas... Isso, né? Exatamente. As reuniões que poderiam ter sido um e-mail. Eu acho que essa experiência, inclusive eu já tive experiências bem interessantes de que você acaba sendo focado, né? Então, você cria uma reunião online, por exemplo, ou aula remota, você tem uma pauta bem definida
E se ela teve sucesso, você vai acabar incorporando aquilo como um padrão. Então, aquilo que foi positivo, você vai acabar incluindo, né? Então, acredito sim que algumas dessas mudanças serão bem duradouras, né? Permanentes não, né? Porque nada é permanente. É verdade. Alex, e a questão realmente da empregabilidade? Você vê algumas áreas vão despontar depois dessa crise, ou vão estar com mais força, ou com mais possibilidades para as pessoas? Eu acho que de imediato é evidente que algumas áreas estão mais demandadas, né? Então, a área da saúde, a área da tecnologia, telecomunicações. Então, assim, de imediato a gente sabe que essas áreas estão sendo mais demandadas, mas o mundo não parou, né? Então, acredito que a gente vai ter uma retomada, talvez lenta, e algumas áreas serão mais afetadas do que as outras, né? Mas o que eu entendo de empregabilidade, né? A empregabilidade é a capacidade que o indivíduo tem de ser desejado pelas organizações, né? E o que é ser desejado? A empresa tem mapeado algumas competências e ela precisa de profissionais que entregam esse resultado para ela. Então, na minha opinião, eu entendo que alguns não vão ter essas condições agora, mas a pior coisa que eu poderia fazer agora é deixar de investir na minha capacitação profissional, né? É mesmo? Eu acho que alguém que tem domínio e propriedade, né, um bom profissional, ele não fica desempregado numa situação de estabilidade, né? Agora, é claro, talvez tenha que ter um tempo de retomada aí, mas se você for um bom profissional, acionar suas redes de relacionamento, né, eu eu tenho convicção que pode demorar um pouquinho, mas isso vai retornar para você como oportunidade. Nesse momento, tem empresas contratando? Está acontecendo esse movimento? Porque a impressão que a gente tem é que está todo mundo em casa demitindo, né? Que as pessoas estão demitindo e quem está precisando de um emprego pode ficar meio em pânico. Mas tem empresas contratando? O que você tem observado? Tem empresas contratando. Acabei de receber uma convocação de um colega de São Paulo, até ele comentou, né? Olha, ao contrário do mercado, nós estamos contratando, né? Olha que maravilha. Então, a gente sabe que, historicamente, a taxa de desemprego é bastante alta, mas também sempre existiu, muita vaga e que existe profissionais que não estão altamente qualificados, né? Então, existe sim alta a taxa de desemprego, mas também existem vagas que não conseguem encontrar profissionais que estão qualificados para suprir essa vaga. Então, eu te diria o seguinte, né? Que aquelas empresas que têm um pulmão financeiro, né, já que o Pedro estava aqui antes, que tem essa capacidade de sustentar por um tempo, elas estão resistindo aí, até por uma questão de solidariedade também, né, enfim, né, de uma responsabilidade maior. Mas eu acho que a gente vai passar um movimento rápido agora de desemprego, né, infelizmente. Mas também a gente tem que ser otimista e pensar que vai haver uma retomada, sim. Verdade. Alex, falando ainda em empregabilidade, né? No setor industrial, vamos dizer aí na região metropolitana de Curitiba, que nós temos muitas empresas, muitas montadoras que infelizmente estão demitindo ou estão dando férias antecipadas. A área industrial, ela vai ser muito afetada também? Eu acho que vai. Eu acho que vai, talvez, a curto prazo. É como eu falei, né? Qual é a tua prioridade hoje? Eu trocaria de um carro hoje? Né? Então, eu diria que é uma coisa mais evidente nessa área. Não, eu tenho que ser cauteloso, né? E verificar se eu vou poder honrar um compromisso. Então, as pessoas realmente estão deixando esse consumo, né? Que eu posso escolher para mais tarde. Então, segurar. É claro que isso vai ter um reflexo muito grande na receita dessas empresas e por melhor boa intenção que ela tenha, talvez ela não consiga manter, né, esse quadro. Certo. Mas eu entendo sim que algumas estão tendo, a maior parte delas estão trabalhando de maneira bem estratégica, né, bem organizada e fazendo o melhor possível, né, para poder também contribuir num cenário maior, né, no cenário econômico. Eu tenho a impressão que o comércio pode ter uma retomada boa, não é, Alex? Porque a impressão que a gente tem é que está represando agora. As pessoas não estão consumindo. Você acha que pode esse consumo imediato no comércio? Olha, ou nem não? Está todo mundo cauteloso, né? Então, eu acho que assim, nós somos pessoas civilizadas aqui, pelo menos, né? Então, temos essa consciência do nosso papel aí na sociedade. Então, acredito que essa retomada aí, eu acho que está sendo compensada, principalmente no varejo, né? Por meio de outras plataformas, né? Que nos dá uma opção. Mas a retomada física, por exemplo, eu acho que vai levar um tempo, né? Para o pessoal ser mais
O pessoal está mais cauteloso. Eu estou falando por mim também, né? Como cidadão para ali. sair na rua também, se exatamente. for num shopping, talvez, Uhum. né? A nossa responsabilidade com a família, né? Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Alex, muito obrigada pelas informações, foram muito importantes. Obrigado. Alex, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Foi um prazer.